Olá, muito boa noite a você que nos acompanha a partir de agora ao vivo pela página do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus, aqui em São José do Rio Preto, cidade e seminário que acolhe as 3 dioceses aqui do nosso interior, São José do Rio Preto, Barretos e Votuporanga. Hoje você acompanha a partir de agora comigo, o seminarista Mateus Silva, da Diocese de Barretos, o 6º Seminário Entrevista. E você, a partir de agora, pode deixar, através dos nossos comentários, embaixo desse vídeo, o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo, e você também pode mandar um salve para nós aqui da equipe do seminário, bem como também para o entrevistado de hoje, que será o seminarista Breno, da Diocese de Votuporanga, que falará para nós hoje a respeito do tema Evangelização nas redes sociais. Boa noite, Breno, uma alegria tê-lo aqui conosco neste 6º Seminário Entrevista. Boa noite, Mateus. Eu que agradeço pelo convite. Na verdade, desde quando o Anselmo me chamou, nosso diretor, eu fiquei meio assustado assim, falei, nossa, logo eu. Mas é uma honra estar aqui. Saúdo a todos da Diocese de Votuporanga, Barretos, São José do Rio Preto e os demais que nos acompanham aí pelas mídias sociais. Nossa saudação fraterna a cada um dos nossos irmãos seminaristas que estão nos acompanhando a partir de agora também, nos seus quartos, nessa semana em que o seminário ganhou um pouquinho de descanso. Era as nossas férias, mas devido ao isolamento social, nós estamos todos aqui reclusos em oração e também em descanso, para logo na segunda-feira retornarmos às nossas atividades escolares. Então, nosso carinho e nossa gratidão a cada um dos seminaristas que se encontram aqui no Seminário Diocesano, nos seus quartos e que também, porventura ou outra, estão nos acompanhando neste nosso Seminário Entrevista de hoje. Bom, mais uma vez eu gostaria de dizer a vocês podem deixar pelos comentários aí, a cidade de onde você nos assiste, se você faz parte de algum grupo de jovem aí de Votuporanga, ou conhece o seminarista Breno, que já nós vamos fazer uma interação com os comentários que você tem deixado aí na nossa live de hoje. Permitam-me agora fazer um pequeno resumo da vida do Breno, para que nós possamos então dar início a esse nosso seminário entrevista de hoje. O seminarista Breno do Nascimento Eugênio é da Diocese de Votuporanga e tem 25 anos. Ingressou no Seminário Santo Agostinho, de Inhandeara, em 2017 e em 2018 iniciou o curso de Filosofia no Seminário Sagrado Coração de Jesus, nesta cidade que nos acolhe. Atualmente está no 3º ano de Filosofia. É filho de Adalto Eugênio e Kênia Aparecida do Nascimento, irmão de Luan e Brenda. É natural da paróquia Santa Luzia de Votuporanga, que tem como pároco Padre Geomar Alves e faz estágio pastoral na paróquia São Cristóvão, também de Votuporanga, com o Padre Alexandre Pereira. Eu gostaria, antes de fazer a primeira pergunta ao seminarista Breno, mandar um abraço ao Padre Geomar, ao Padre Alexandre, das paróquias que fazem parte da vida do nosso seminarista Breno. Nosso carinho, a nossa gratidão a vocês também pelo sim de vocês. Lembro que a todos vocês que nos acompanham ao vivo, que caso surja alguma pergunta, você pode deixar aí pelos comentários da nossa transmissão, que a produção vai selecionar, e nós então transmitiremos essa pergunta ao nosso entrevistado, que fará a resposta. E caso a nossa conexão venha a cair, não se desespere, fique aí, tenha calma, que a nossa técnica vai tentar restabelecer, e nós voltaremos nesse mesmo link, nessa mesma página. Não precisa desesperar, ok? Bom, vamos lá. Breno, tempo muito propício esse nosso que nós estamos enfrentando da pandemia, de falarmos sobre evangelização nas redes sociais. O próprio Seminário Entrevista é um dos motivos dessa nossa evangelização via as redes sociais. Mas eu acredito que o pessoal, para nós começarmos o nosso bate-papo, o que nós podemos entender sobre evangelização? Bom, Mateus, realmente o tempo é propício para isso, Mas quando nós falamos sobre evangelização, uma das palavras que nos vem à cabeça é a palavra anúncio, anunciação. Quando nós falamos sobre evangelização, nós estamos falando sobre o anúncio do reino de Deus, o anúncio de Cristo, o anúncio da palavra de Deus, o próprio Cristo, Hoje, finalizando a Santa Missa que nós tivemos às 11 horas, na Capela da Santa Luzia, uma música resume tudo o que é evangelização, que os meninos do coral cantaram, leva-me aonde os homens necessitem. A evangelização é isso, é levar o próprio Cristo às demais pessoas.
mas não apenas as pessoas que não conhecem o Cristo, mas também a nós mesmos. Então a evangelização, a gente vai ver que ela não vai se resumir apenas às demais pessoas, mas especialmente a nós. Ô Breno, e você já até entrou na segunda questão que eu ia perguntar para você. Então, ninguém escapa da evangelização, né? Todos nós, uma vez batizados, integrantes, inseridos no corpo místico de Cristo, que é a sua própria igreja, nós então somos convidados a ser evangelizadores? Isso mesmo, Mateus. A partir do momento que nós somos batizados, e nós nos tornamos missionários da Santa Mãe Igreja, do anúncio do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus. Então, a todo instante, nós somos chamados a sermos missionários, né? Como hoje o Salmo falava na liturgia, bendirei o Senhor Deus a todo momento, em todo tempo. Então, a todo tempo nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus, a falar sobre o próprio Cristo, a falar sobre a salvação, sobre o reino de Deus a todas as pessoas. No batismo, nós nos tornamos missionários, filhos no Filho, e também nós nos tornamos, como você disse no começo, membros de um corpo, que é a Santa Mãe Igreja, e a cabeça, que é o próprio Cristo. Interessante nós falarmos, pessoal, em casa, Breno, que as pessoas às vezes têm receio e ficam imaginando que a evangelização só compete àqueles que têm cargos nomeados dentro da igreja, né? Acha que a evangelização compete aos ministros, compete aos catequistas, a evangelização compete aos padres, e não, a evangelização compete a cada um de nós, não é mesmo? Isso mesmo, é muito comum quando a gente está no meio da igreja, né? A gente vê as pessoas falando assim, nossa, mas o fulano de tal foi para outra denominação religiosa, ou fulano de tal parou de fazer isso, mudou de vida, a pessoa entrou no mundo totalmente desviado. A gente fala assim, é culpa do padre, é culpa do membro de tal, mas a culpa é de toda a igreja. Todos nós somos chamados a ser missionários, a acolher, a ter uma porta aberta para tanto sair, como também para acolher esses irmãos, né? Então, todos nós somos chamados a sermos missionários a todo momento. Então, a culpa nunca é de um, mas de todos, né? Ô Breno, partindo já para uma próxima questão, nós não podemos limitar o campo da evangelização. Muitas pessoas acreditam que o espaço de evangelização fica limitado a bater na casa de alguém ou a fazer uma visita. Isso faz parte das obras de caridade, né? Mas visitar um doente, enfim, tantas outras obras de caridade que a igreja nos propõe, graças ao Santo Evangelho de Jesus. Correto. Então, essa evangelização, ela fica limitada somente a um campo ou ela é mais abrangente? Mateus, e também, caros telespectadores, a evangelização, nós não podemos se resumir apenas de bater em porta. Vou pegar 2 padroeiros dos missionários. Um, o Mateus conhece muito bem, ele é muito devoto, de Santa Teresinha. Santa Teresinha é a padroeira dos missionários, mas o engraçado é que ela nunca saiu de dentro do convento, né? Ela apenas rezou para que o Senhor da messe enviasse operários para a sua messe. E de lá saíssem os missionários para que pudessem evangelizar as demais pessoas, né? E nós também temos São Francisco Xavier, que foi padroeiro do Seminário Maior da Diocese de Votuporanga. Também foi um grande evangelizador, né? Se eu não me engano, ele evangelizou todo o Oriente. Então, São Francisco Xavier e Santa Teresinha nos mostra que a evangelização não se resume apenas de bater em porta, mas também há vários tipos de evangelização. Eu posso evangelizar mesmo sem sair de casa. Eu posso evangelizar saindo de casa. Mas o grande terreno que deve ser evangelizado é em nós mesmos. Seria o grande ápice da nossa missão se nós evangelizássemos o nosso próprio coração. Interessante que as pessoas falam que quando alguém vai pregar, um pregador vai fazer uma reflexão da palavra de Deus, o próprio padre, o ouvido de quem prega é o primeiro que ouve, né? Mas, Breno, você quer ver uma percepção interessante de como a evangelização ela sai dos muros de casa e também sai dos espaços geográficos que nós estamos que nós conhecemos? Vamos fazer uma interatividade com o pessoal para você ver a quantidade de comentários. Pedir para a técnica crescer um pouquinho, que o Mateus aqui usa o óculos e com essas letras pequenininhas ali, para você ver o tanto de gente que é alcançado por essa evangelização via as redes sociais.
Quem que é esse comentário? A Kátia Cristina. É de Andeara. De Andeara. Ela nos parabeniza a todos os seminaristas, em especial o Bruno Luiz. É da paróquia também, dela. Da paróquia dela, né? E também por você, que está firme e perseverante neste tempo de pandemia aqui no seminário. Também Matheus Rosa nos acompanha. O Rodrigo Cardoso, o Rorô aqui do seminário. Isso. Ele faz essa pergunta, mas nós vamos fazer essa pergunta mais para frente. Pode ser. No segundo bloco. Pedir para a técnica anotar essa pergunta do Rodrigo. O Mauro Celso Isso. Silva, Maurinho. de Votuporanga, né? Paróquia. É lá do grupo Jueque, Paróquia Isso. Senhor Bom Jesus. Da paróquia do Padre Márcio Tadeu. Do Padre Marcos Tadeu. Também tem uma pergunta, mas aí eu vou pedir para o diretor também anotar essa questão e nós vamos fazer na segunda. A Maria Ivete Rodrigues, parabéns a todos por essa iniciativa. Volta lá, Edson, por favor. Por essa iniciativa em tempos difíceis que estamos enfrentando. A Elis Regina, também nos saúde lá de Barretos, minha madrinha, um grande abraço. O Pedro Bueno, um excelente garoto e um verdadeiro irmão. Tá parabenizando a você, Breno. A Tânia Maria Ferreira de Lima também nos saúda com boa noite. O Davi Brenner. Esse Davi Brenner, eu conheci ele faz uma semana. A gente, por incrível que pareça, eu sou jovem, né? Então eu tenho a mania de jogar jogo online com o pessoal assim, né? E eu conheci o Davi, né? A gente é de um grupo, a gente vai participar do campeonato. Eu e o Vitor, que somos os outros seminaristas, que está aí agora falando do campeonato. Mandando um grande abraço aí, tenho orgulho de ter como amigo. Bom, você viu que a nossa evangelização, sim, ela ultrapassa as barreiras geográficas, né? O Iago Oliveira, ele é aqui do Juca, mandando de São Rio Preto. O grupo de jovens aí, o Grito de Guerra. Tem mais um, a Elis Regina eu já disse, o Matheus Rosa Senhor dizendo Bom que Jesus, é de Votuporanga. Matheus Savazia da paróquia São Cristóvão de Votuporanga. O Michel Renan, Ejoque, Santa Joana, enfim, vai deixando o seu nome, o seu comentário, que nós já voltamos com a interatividade. Breno, nós estamos falando de evangelização. Sim, sim. E aí nós falamos que a evangelização, ela também pode ultrapassar o que nós conhecemos de espaço geográfico, certo? Sim, realmente. Como então se preparar para essa evangelização, que não é só porta em porta, ela é algo a mais? Bom, para nos prepararmos para sermos missionários, para a evangelização, são vários ramos, várias características que nós podemos utilizar, né? A primeira de todas são os sacramentos. Nós que somos missionários católicos, nós devemos ter os sacramentos em dia. O sacramento da reconciliação, o sacramento da Eucaristia, primeiramente o sacramento do batismo. E também nós temos o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. São sacramentos que nos ajudam a ser missionários, dependendo do terreno onde nós formos evangelizar, né, do local em si. Mas também o contato com as Sagradas Escrituras, né? Assim que eu digo. Não precisa decorar a passagem, não precisa decorar toda a Sagrada Escritura, onde está cada parte da Bíblia. Mas saber, sim, qual é a essência, qual o ponto central da Sagrada Escritura que nós podemos utilizar, né? E também ter um diretor espiritual, né? Muitas vezes as pessoas querem ser missionárias, têm aquela vontade, tá no fogo, tá lá quando é adolescente, participa do encontro, quer ser missionário, quer falar sobre o amor de Deus para todas as pessoas, só que muitas vezes a pessoa não tem um diretor espiritual, não tem alguém que ajude ela, porque um diretor espiritual vai ajudar a pessoa a ver também os seus erros, a ser missionário nela mesma, que muitas vezes a gente quer falar por irmão sobre como que é o amor de Deus, mas muitas vezes a gente não conhece o amor de Deus, às vezes a gente fala algo errado, faz algo errado e acaba sendo um mau exemplo, né? Porque a evangelização só vai ter sentido se nós tivermos testemunho, né? Para a gente não se tornar um fariseu, para a gente não se tornar uma pessoa que está pregando que não vive, né? Mas também a Santa Mãe Igreja nos ajuda com o Catecismo da Igreja Católica, que é algo muito interessante, além dos outros documentos que tem, que nos ajuda na formação. Principalmente nesse tema que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, na evangelização, principalmente nas redes sociais, que é algo que se tornou muito comum nesse milênio, né? Que começou com o Papa Emérito Bento XVI, em 2002, quando ele lançou com o Twitter, acho que ele tinha 7 contas em diversos países, né? Mas a igreja sempre teve presente, né? A igreja sempre foi missionária, né? E para nos prepararmos para a evangelização, nós devemos ter esses 5 ramos que eu posso dizer, né? 5 características. Por quê?
Porque muitas vezes as pessoas que não são, como posso dizer, jovens, como a gente assim, ainda que ainda não fez 30 anos, né, posso dizer, mas são pessoas que têm um pensamento um pouco arcaico, acham que a evangelização, principalmente nas mídias sociais, é algo do diabo, é algo que não funciona. Um comentário que eu cheguei a ouvir nesse ano, no acampamento, no retiro, e eu tive que realmente falar novamente para aqueles jovens, verem a importância que a evangelização nas mídias sociais é algo bom, é algo que se pede e é algo que deve ser feito, né, Mateus? E, principalmente, como eu disse, o testemunho. Como que se preparar? É fazer uma introspecção dentro de você, junto com o seu diretor espiritual, ver o que você está vivendo antes de ser missionário. Não adianta colocar a plaquinha Jesus te ama e sair anunciando para todas as pessoas, sendo que você muitas vezes não conhece o amor de Deus, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Exatamente, Breno. Acredito que você tocou num ponto muito importante, que é a respeito do testemunho. Às vezes as pessoas querem apenas dizer assim, terem os conteúdos gravados, né? Terem os conteúdos decorados. Mas eu sempre digo que às vezes as pessoas não terão a oportunidade de ler o Evangelho, a Sagrada Escritura em si, a letra propriamente dita lá, impressa, por vários fatores, por falta de conhecimento, por falta de alfabetização, enfim. Mas terá a oportunidade de ler o Evangelho vivo que eu e você somos convidados a viver. Sim, realmente. Então, é necessário essa evangelização, primeiramente com testemunho. Eu, uma vez cristão, católico, apostólico romano, como você disse, lendo o catecismo, conhecendo a sã doutrina da igreja, posso ser um evangelizador de porta em porta, ou também extra porta, de coração em coração, através dos nossos exemplos de vida. Eu me recordo, teve um ano, né, que eu participava de um grupo de jovens, né, eu lembro até o nome do rapaz, o Ian Mateus, e eu sempre, desde 2010, eu sempre participei bastante de grupos de jovens, né, na minha cidade. E ele disse algo muito interessante que até hoje me comove, né? Me comove no sentido de me fazer sempre uma introspecção na minha vida, de olhar para mim. Ele me disse assim, Breno, eu queria ser que nem você. Só que naquele momento, quando ele me disse aquilo, nunca caiu a ficha. E analisando hoje como eu vivia naquele tempo, se eu pudesse, eu tinha falado para ele que ele não poderia ser que nem eu, pelo falso testemunho que eu pregava. Hoje eu não posso falar que eu sou um grande exemplo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu sou um grande pecador, tenho muito que me converter. Mas é uma frase que me comoveu, e como o Mateus disse, o Evangelho vivo, né? Nós somos o Evangelho vivo, nós anunciamos o Evangelho. E como nós estamos testemunhando esse Evangelho, como nós estamos testemunhando o próprio Cristo para as pessoas. Ô Breno, já que você comentou aí a respeito de que você não é... Antigamente você era de um jeito e agora você se encontra de outro. Claro, todos nós temos aí as nossas diferenças, temos as nossas misérias, as nossas dificuldades, mas nós estamos em uma perene conversão. Nós vamos mudando cada dia, graças à oportunidade que o Espírito de Deus nos dá de poder caminhar. Mas a Mauro Celso, da paróquia Senhor Bom Jesus de Votuporanga, é Mauro, né, produção? Maurinho. O Mauri, né? Ele pergunta assim... Não está tanto dentro do nosso tema, não, mas já falando nessa questão da evangelização, de ser nosso próprio exemplo, né? Qual a maior mudança na sua vida após entrar no seminário? O Maurinho, ele me conhece desde 2010, ele me viu praticamente crescer na igreja, né? E ele sempre me dava bronca porque eu estava... Quando eu participava dos grupos de jovens, né, eu sempre estava um pouco em cada comunidade. Por quê? Por causa que eu ia para as comunidades, eu ia para a igreja, não por causa do próprio Cristo, mas eu ia por causa das meninas. E o Maurinho me zoava tanto, ele e o Renan me zoam até hoje, na minha época. Por isso que eu falei assim, eu me arrependo de ser o que eu era, se eu fosse analisar a frase do Ian. Mas a minha grande mudança que eu tive no seminário é para ter o propósito final. Não apenas responder a minha vocação secundária, que é o sacerdócio, né, o discernimento, essa vocação, mas a minha vocação é a santidade. Desde quando eu entrei para o seminário, né, um ano antes, fazendo os encontros vocacionais, eu já me comecei a ter uma outra vida, né? Como olhar, como transmitir a mensagem para as pessoas, né? Não estou falando que eu mudei da água para o vinho, mas eu sou uma outra pessoa, só que
ainda hoje, para quem me conhece, os meus amigos de infância, eu ainda tenho a minha essência, eu não mudei a minha essência. Só que teve alguns erros, as minhas fragilidades, os meus defeitos, eu tive que combater isso, os meus vícios, para mostrar que, diante de Cristo, com Cristo, eu me torno uma nova criatura, né? Então, foi essa minha grande mudança. Através de como anunciar o Evangelho, de como viver, de como respeitar as pessoas, de como ter um valor para a vida, né? Que antes eu não tinha. Exatamente, Brena. É interessante você dizer isso. A própria palavra de Deus fala que Jesus é aquele que faz nova todas as coisas, né? Então a evangelização também. Uma vez que nós damos abertura ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Ele vai fazendo de nós uma nova criatura todos os dias. Basta estar aberto a esse Espírito Santo que nos cativa, que nos ama, que nos dá a impulsionar todos os dias a partir do levantar, no deitar, enfim. É Ele que nos guia justamente para sermos esse sinal, sal da terra e luz do mundo onde Deus nos coloca, né? Realmente. Mas permita-me fazer uma pergunta aqui, eu vou emendar duas numa só. A pergunta do nosso seminarista aqui, o Rodrigo Cardoso, o Rorô, e também da Kátia Cristina, da Paróquia São João Batista de Andeara. O Rodrigo pergunta assim: como evangelizar nesse tempo de pandemia? E aí eu acrescento também a da Kátia. Além de como evangelizar nesse tempo de pandemia, como motivar as crianças também, visto que não podem participar da Santa Missa? Tá. A do Rodrigo nós podemos deixar para a segunda parte, que vai entrar melhor no tema em si que a gente vai ter nas redes sociais. Das redes sociais, Okay. né? Agora, a da Kátia é sobre como evangelizar as crianças. Visto que não podendo participar da Santa Missa. Bom, eu vou pegar um projeto muito interessante que nós começamos na nossa cidade. Pela catequese da minha comunidade, claro, né? Vou começar por ela. Que eles deixaram 2 espaços durante a semana. Com o Pedro Paulo, né? Os pequeninos de Maria, eles rezam o Santo Terço toda segunda-feira na casa das crianças. Como elas não podem participar da Santa Missa, dos momentos de orações, então eles estão gravando em suas casas, junto com os pais, e quem conduz a oração são as crianças. Então, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos um grupo de crianças com os seus pais rezando o Santo Terço. E aos sábados, às 3 horas da tarde, nós temos um momento para a catequese, para as crianças. Então, o diálogo é diferente, o cenário é diferente, as pessoas que falam, o modo de falar são totalmente diferentes, para que durante a pandemia, durante esse tempo, nós ainda possamos levar o Evangelho, levar as crianças a rezarem durante esse tempo, principalmente a família, uma igreja doméstica, né, que precisa muito, né, que eu dou até os parabéns ao meu amigo Juninho Marivaldo, que durante essa pandemia ele mostrou lá, minha família é uma igreja viva, né, colocando o ramo, colocando o lavabo com a toalha e assim por diante, de todos os tempos que nós vivemos na Semana Santa, né. E também, de um outro padre, o padre Márcio Tadeu da paróquia Senhor Bom Jesus, que de domingo ele colocou o Cantar a Fé, que são um grupo de crianças que eles cantam durante um momento, durante 1 hora, cantam várias músicas relacionadas à igreja para as outras crianças. E também tem, às vezes, fantoche, algumas outras coisas assim. Então, são momentos que as paróquias podem utilizar, né? Podem fazer essa adaptação do presencial. Mas tudo isso depende desses catequistas, desses missionários que são chamados. Não espere o padre, não espere o coordenador do CPP. Tenha ideia, leve ao padre, leve ao coordenador do CPP, leve a PASCOM, para que isso possa colocar em prática. É interessante isso que o Breno disse, porque nós nunca na liturgia foi dito que a criatividade é pecado. Agora, a criatividade ela tem um certo limite. Nós precisamos respeitar o limite do tempo, o limite do espaço celebrativo vivido, o limite do templo sagrado. Enfim, a criatividade nunca é pecado, desde que respeite o espaço sagrado e desde que respeite a liturgia. Mas isso que o Breno disse é interessante. A criatividade faz parte também da moção profética do Espírito Santo. O Espírito ele não guia somente os ordenados, somente o padre, o bispo, o papa. O Espírito Santo está conosco, cada um dos batizados, e esse Espírito ele dá a criatividade. Bom, a técnica já está me dizendo, o diretor já me mandou um papelzinho ali, nós temos que ir para o nosso intervalo e já nós voltamos no segundo bloco.
familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia, ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo, y de modo especial sean protegidas por los estados. Estamos de volta com o segundo bloco do Seminário Entrevista desta noite, dia 29 de julho de 2020. Mais metade do ano já se foi, nós estamos encerrando o mês de julho, entrando no próximo semestre. Com muita alegria nós estamos aqui com você, ao vivo, direto do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus, em São José do Rio Preto, com o 6º Seminário Entrevista dessa noite. O entrevistado de hoje é o seminarista Breno Eugênio, da Diocese de Votuporanga, que está falando conosco sobre evangelização nas redes sociais, que agora é o tema que nós vamos entrar mais a fundo, redes sociais. Mas antes disso, permita-me fazer uma interação com você que está em casa, nos acompanhando, através dos nossos comentários. Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos. A Kênia, mãe do Breno, está nos acompanhando. Meu filho e meu orgulho, Deus te abençoe sempre. O diácono Pedro Henrique Lopes. Espera aí, volta lá. Volta lá. Oi? Só deixou. Ele fez uma pergunta, né? Grande Breno. Então, ele também fez uma pergunta e depois nós vamos transmitir ao Breno. Calmani. Ele joga junto comigo, junto com o David PDK. Bem-vindo à nossa live de hoje. A Antônia Domiciano. A minha mãe, Santa Cristina, que nos acompanha. Um abraço, mãe. A Maria Paula também nos acompanha. Também temos mais pessoas aí. A Analice Correia. Boa noite a todos, em especial os meninos da Diocese de Barreto. Saudades. Também o Iago Oliveira, que nos acompanha. A Ellen Alves, saudade de você, Breno. Quem mais nos acompanha? Luiz Eduardo Barbosa, boa noite a todos os seminaristas. O Edson de Freitas Bonfim, boa noite, Edson, um abraço, Deus abençoe. O Jerry Alves, também saúda a cada um de nós, abençoa o Breno. Enfim, temos mais? Pode ir. A Elane, a Francisca Godoy, que nos saúda também. O Paulo Castro, que disse... Deixa eu ler o comentário do Paulo. Arrasa aí, Breno com 2 N's, N maiúsculo ainda. O Mauro Celso Silva. Não entendi lá? Tem 3 Teresa. Eles falam que eu falei uma vez que existe em Santa Terezinha, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresona. Mas eu falo que Santa Teresona e Santa Teresa d'Ávila é a mesma. Eles que confundem. O Matheus Rosa também nos acompanha. Também está falando da questão das 3 Teresas. Tem mais? A Kátia Cristina, enfim, tantas pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. E agora, então, Breno, como nós podemos usar as redes sociais para contribuir, então, nesse processo de evangelização que nós tanto falamos, principalmente nesse tempo de pandemia? Bom, evangelizar nas redes sociais ultimamente se transformou uma grande polêmica, né? Por quê? Porque agora todo mundo quer. E quando todo mundo quer e quando todos não estão preparados, se torna um grande problema. Não apenas para a igreja, mas para todo mundo, né? E quando eu disse na questão no começo do ano, eu tive no acampamento, onde o pregador falou que evangelizar nas redes sociais não há para quê, porque aquilo é coisa do demônio, do diabo, mas é totalmente o inverso, né? Foi o homem que fez. E se é o homem que fez, nós podemos tirar de algo proveito lá, né? Quando Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, iniciou no Twitter, com suas 7 contas, colocando alguns momentos de reflexões, hoje nós temos o Papa Francisco, e durante a pandemia, nós vimos que as nossas igrejas particulares,
elas não estavam preparadas para essa evangelização pelas mídias digitais, pelos meios digitais, pelas redes sociais. Nós vimos o grande déficit que tem nas nossas paróquias, até mesmo no seminário, como o Mateus colocou, o Pedro comentou aí conosco, o diácono, né, sobre o seminário entrevista. Né? O seminário entrevista, o Santo Terço, foram coisas que nós iniciamos aqui no seminário durante a pandemia. Né? Antes disso, a gente não tinha estúdio, a gente não tinha nada. E durante esse momento de isolamento social que nós estamos tendo com as demais pessoas, né? Há quase 60 dias que nós estamos aqui presos, o Mateus e mais os outros meninos, eu vou falar em nome do Mateus com a equipe toda, teve essa brilhante ideia de nós utilizarmos o que nós sabemos, o contato que nós tivemos com Deus, aquilo que nós aprendemos durante as nossas aulas, ou também com as nossas pastorais, as experiências que nós tivemos, e levar isso ao povo, levar a devoção popular, que é o Santo Terço, algo que está crescendo entre os jovens, algo que está crescendo demais também nas famílias, estão voltando a rezarem, né, juntos. Então, durante a pandemia, nós vemos que o povo realmente começou a responder com muito mais frequência esse amor de Deus. Mas nós vimos também que as nossas comunidades, como eu disse no começo, não estavam preparadas. E o que foi feito? Por que não estavam preparadas? Será que nas nossas comunidades a PASCOM realmente estava preparada para isso? Existia um movimento para que pudesse levar a mensagem nas mídias digitais, né? Até hoje, conversando com a Ana Júlia, ela é coordenadora da PASCOM da cidade de Cosmorama, onde está o Padre Silvio, que é o nosso diretor espiritual, e eu falei para ela que eu admiro muito a PASCOM de lá, o modo que eles evangelizam pelas mídias sociais, o que eles pegam do mundo, que nós vivemos o mundo real, e leva para o mundo digital para que as demais pessoas possam estar acompanhando, né? E isso eu falei muito com ela, que é muito bonito o trabalho que eles realizam, né? E eu lembro, quando a gente fez isso na minha comunidade de Santa Luzia, infelizmente a gente não tinha muito trabalho nas mídias digitais, nas mídias sociais, e conversando com o padre Geomar, ele deu total acesso, ele falou assim, Breno, você tem carta branca, cheque branco, faz aí o que você precisa, né? E juntamente com o Everson, com a Rose, com a Vanessa e com o Renan, com os demais representantes assim, da nossa comunidade, nós começamos a fazer, né? Ativamos o Instagram, ativamos o Facebook, reativamos o nosso canal no YouTube, a paróquia, as nossas lives estão atingindo geralmente 100 pessoas assim, nas Santas Missas, e teve uma mensagem que me chamou muita atenção. Não foi nem pela quantidade de pessoas acessando nesse tempo de pandemia, mas foi uma senhora chamada Roberta, daqui da cidade de Rio Preto, né? E ela é muito amiga do meu pároco de origem, o Padre Geomar, e ela não pode estar saindo de casa porque ela é grau de risco, ela tem alguns problemas e assim por diante, ela foi falando, e que graças às lives que as paróquias estão fazendo, essas pessoas podem assistir os próprios padres, os próprios pastores, não que eles vão até elas, mas que muitas vezes não têm o contato todo dia, mas através das lives, através dessas transmissões, eles conseguem assistir depois, não na hora, mas talvez depois, ou reassistir novamente, né, esse projeto. E também teve uma senhora da minha comunidade, a Dona Maria, que ela agradeceu muito por esse momento que nós estamos fazendo as evangelizações nas mídias digitais, porque ela é uma pessoa acamada, ela não pode sair, através das mídias digitais, ela conseguiu ser evangelizada, né? Algo que a gente pode estar aí, né? Que a evangelização nas mídias sociais não é por números, não é se tem 50, 40, 100, por números. Eu me lembro quando o Vitor, né, o seminarista, ele disse numa pregação que a gente colocou aqui para a minha paróquia, Desperta Jovem, e aí o Mateus estava falando assim, nossa, tem 5 pessoas vendo, né? Aí o Vitor falou assim, a gente tem que parar com essa ideia de quantidade de pessoas que estão vendo, né? Mas se o evangelho está sendo transmitido é uma pessoa, então é para uma pessoa. E aquilo aí o Mateus falou assim, nossa, Deus falou para a gente agora. Então, e eu me lembrei isso na hora que eu fazia a meditação para essa entrevista, né? Que nos tempos de pandemia, não se liguem se tem 5, 6 pessoas na sua live, no que você está transmitindo, do que você compartilhou, do que você curtiu. Continue passando a mensagem do Evangelho. Só não caia em 2 perigos que eu vou citar, que é o centro da evangelização, que é o perigo da vaidade. Quanto mais nós temos vaidade, nossa, agora tem 50, agora tem 100, agora tem isso, tem aquilo.
a própria mensagem, o próprio Cristo não está sendo anunciado, mas sim você, né? É um dos grandes erros que os influencers católicos têm por assim por diante, né? E também o perigo de transformar Deus numa mercadoria, né? Não Deus como Deus é o fim, é a mensagem que deve ser transmitida, o Cristo, o amor de Deus, mas Deus se torna um objeto. Deus se torna, às vezes, até mesmo um meio, né? Porque muitas vezes as pessoas, eu vou evangelizar as pessoas para quê? Para que eu possa ir para o céu. Mas então você fez a evangelização, o anúncio da palavra de Deus, o próprio Deus como um meio para você ir para o céu. Você não quer ir para o céu por causa que você responde esse amor que Deus tem por você, né? Que muitas vezes nós esquecemos que Deus nos amou primeiro, né? Então, um dos grandes perigos da evangelização é o que comentou hoje na primeira leitura, porque amamos a Deus. O Edson hoje leu que Deus é amor, né? E é uma coisa que nós devemos ter isso. Nós devemos evangelizar nas mídias sociais, principalmente nesse tempo de pandemia, por amor a Deus, para que o evangelho, o anúncio do reino de Deus chegue a todas as pessoas, não importa se é 1, 2 ou 3, mas de grão em grão, né? É interessante você dizer que algumas pessoas ainda têm dificuldades em aceitar as mídias sociais como uma nova forma, Sim. uma nova ferramenta de evangelização. Para quem lembra do seminário entrevista que o jornalista e seminarista Paulo Castro Sim. foi entrevistado pelo nosso hoje diretor aqui do programa, o Anselmo, que ele falou sobre a comunicação, pastoral de comunicação. Se você aí de paróquia conhece alguém que tem essa dificuldade em aceitar as mídias sociais como um novo terreno de evangelização, nós temos o documento Intermirífica, que é um documento antigo da igreja, mas que se torna válido hoje pela sua magnitude, pela sua importância. O próprio seminarista Paulo Castro trouxe esse documento, a importância desse documento e o valor dele para nós. E também, mais recente, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o estudo 111, onde vai tratar especificamente dos conteúdos e maneiras de como utilizar as mídias sociais e também os outras, não só as mídias sociais, mas as diversas mídias de comunicação que nós temos hoje disponíveis. Eu costumo dizer assim, que se Jesus estivesse pregando nos tempos de hoje, aquela parábola que fala das sementes que caíram em diversos terrenos, com certeza a internet hoje seria um novo terreno onde essa semente da palavra de Deus cairia. Breno, falando nessa questão das mídias sociais, o que nós podemos postar e não postar, visto que nós temos um vasto conteúdo não cristão, várias denominações, enfim, outras denominações religiosas também postam seus conteúdos e às vezes confundem também Sim. com a nossa sã doutrina. Como que nós podemos então fazer esse meio termo? Devo postar, não postar? Bom, como o Mateus disse, né, utilizou a parábola de Jesus sobre o terreno. Eu diria, Mateus, que como os jesuítas evangelizaram, né, se tornaram os grandes evangelizadores da América Latina, nós hoje somos chamados a sermos missionários digitais, né, uma confraria digital, a sermos jesuítas nesse terreno do mundo da internet, né, um mundo que eu gosto muito, é um mundo que eu cresci, sou formado na área de TI, como eu disse na minha oratória no final de curso, quando eu fui orador, que o profissional de TI, a internet, foi capaz de ligar pessoas, né, de vários continentes, as várias cidades que não tinham conexões físicas, né? E hoje se tem, como eu cito no caso do PDK que joga com a gente, o Calmony, que eu conheci através de um jogo online, né? E o que postar, o que não postar? Bom, como eu disse, se nós formos realmente pessoas que temos uma vida ativa na igreja, que temos o catecismo como cabeceira do nosso quarto, a Sagrada Escritura, ou até mais um contato com o Santo Padre, ou até mesmo um seguidor, às vezes, de um influencer católico, de um padre que utiliza as mídias sociais assim por diante, nós vamos saber o que postar, o que não postar. Bom, por exemplo, é muito estranho você
postar na internet uma foto de biquíni, uma foto de decote, ou assim por diante, uma roupa imodesta, uma foto sem camisa, como versículo bíblico, né? Não faz sentido. O que você está anunciando ali? O seu próprio corpo ou a mensagem do Evangelho? Que muitas pessoas realizam isso, né? Ou às vezes tiram uma foto realmente modesta, mas com uma passagem do Evangelho, assim por diante, mas muitas vezes não quer ser passada a mensagem do Evangelho. Quando eu falo que postar, nós devemos postar as coisas relacionadas ao próprio Cristo, que a nossa doutrina ensina? Sim, mas a gente não pode ter um grande... criar como posso dizer, uma bolha, né? Que só vive eu ali. Só vive eu e as pessoas que são da minha denominação religiosa, as pessoas que compram as minhas ideias, as pessoas, às vezes, que eu posso dizer assim, que às vezes a pessoa não está nem evangelizando, mas está pregando a sua ideologia, né? Não está pregando o Evangelho de Cristo, mas está pregando a sua ideologia. As pessoas devem, sim, buscar uma formação, devem buscar a presença de um sacerdote, mas, em especial, o quê? Não se fechem nas suas bolhas. Tenham amigos que são de outras denominações religiosas. Tenho amigos que muitas vezes não acreditam nem em Deus. Eu tenho alguns amigos que não acreditam em Deus. Tenho alguns amigos que são de outras denominações religiosas. Alguns estão nos acompanhando neste momento, que participam de uma igreja pentecostal, de uma igreja protestante e assim por diante. Mas nós temos a certeza que nós estamos unidos pelo Cristo. Se é pelo Cristo que nós devemos anunciar a mensagem, que nós vamos anunciar. Se é para ter um diálogo, que nós dialoguemos, mas que nós não brigamos para falar sobre o Cristo, mas que nós vamos ver o que nós temos em comum que pode ser compartilhado. E procurar sempre, será que realmente Cristo compartilharia isso? Eu tenho certeza que muitas coisas que às vezes a gente compartilha no Facebook, principalmente hoje, que se torna algo tão político, algo tão chato, essas ideologias de direita ou de esquerda, às vezes utilizam até mesmo frases de papas ou de santos para defender a sua ideologia e não passam a mensagem do Evangelho. Eu pediria que as pessoas buscassem evangelizar, não defender a sua doutrina, buscassem anunciar o amor de Deus. O mundo hoje está sedento do próprio amor de Deus. É isso que nós devemos postar. O amor de Deus. Mas não no amor de Deus numa bolha. No amor de Deus apontando os pecados dos demais. Mas o amor de Deus misericordioso, um Deus justo. Que a partir disso as pessoas vão buscar o próprio Deus. Buscar caminhar cada vez mais. Buscar subir um degrau de cada vez assim por diante, né? Por exemplo, pego de exemplo... Não estou deixando você falar? Não, pode seguir. Eu vou pegar de exemplo um grupo que eu admiro muito, que eles são péssimos no futebol, que é o Grupo Juca, que a Maria Paula, o nome da Maria Paula e do Iago, né? Eles realizam no Instagram do grupo, no Facebook e assim por diante, reflexões. Realizam reflexões, posso dizer, do Evangelho, sobre santos, ou até mesmo algo muito interessante que a gente começou a fazer esses meses, né, durante essa pandemia, rezar as novenas. Como é difícil pegar um jovem para rezar uma novena. Eles acham algo tão chato, né? Que eles querem algo só mais avivado, algo que grite, algo que chore, mas algo contemplativo, algo que faça ler, meditar, eles não querem, né? E a gente criou um grupo no WhatsApp para que nós possamos rezar o terço juntos, por ligação de vídeo ou de voz, ou até mesmo por novena. A gente divide, cada um faz uma parte, cada um faz isso, e nós crescemos juntos na fé. É algo que não é apenas postar no Facebook ou no Instagram, mas algo relacionado ao WhatsApp. Há várias ferramentas que nós podemos fazer isso. E parte de nós, sermos missionários e apostar aquilo que busquem as pessoas a ser ajudadas, né? Que busquem as pessoas não tirarem suas vidas, que busquem as pessoas a buscarem cada vez mais a Deus. Breno, nosso tempo já está se tornando escasso. Até vou pular as duas últimas questões que nós tínhamos preparado aqui no roteiro para fazer as perguntas que o pessoal tem mandado de casa. Mas só gostaria de fazer um adendo dentro daquilo que você disse a respeito das mídias sociais, é também a questão com a verdade, né? Uma vez que o próprio Jesus disse, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Então, Ele é a mensagem. Uma vez que Jesus é a mensagem, e Ele sendo a verdade, então eu devo anunciar essa verdade, que é o próprio Jesus Cristo.
Mas por que eu trouxe essa questão da verdade à tona? Para dizer que nós estamos na era da fake news. Sim. E nós, enquanto evangelizadores, enquanto pessoas nesse mundo virtual, um mundo onde as dinamites das fake news estão aí para destruir vidas, para destruir reputações, para destruir também doutrinas. As próprias fake news destroem aquilo que a própria igreja carrega sobre si como verdade, como ensinamento. E nós, enquanto cristãos, adultos e adultos na fé, uma vez inseridos no corpo místico de Cristo, nós temos que ter sempre em mente: conheceis a verdade vos libertará. Porque Jesus, sendo a própria verdade, não temos que ter medo de dizer a verdade, porque ela sempre vai libertar. Independente se magoar alguém ou não, mas sempre fale a verdade, porque a verdade nunca erra, porque Jesus Cristo é a plena verdade. Então, nesse tempo de pandemia, nessas redes sociais, que é um mundo sem fim, um mundo sem chão, que eu gosto assim de dizer, mas é necessário andar por esse mundo sem chão, porque é o tempo presente que nós estamos enfrentando. E já que nós estamos nessa questão das redes sociais, eu vou emendar 2 perguntas aqui, que pode se tornar uma. O diácono Pedro Lopes, lá da Diocese de Barretos, que nos acompanha da cidade de Miguelópolis. Um abraço, diácono, sua bênção. Obrigado pelo carinho e por nos acompanhar aqui no Seminário Entrevista. Ele pergunta: as lives vieram para ficar ou podem terminar após o fim da pandemia? Acredito que sejam as lives das Santas Missas. E vou acrescentar a pergunta do Jerry Alves: as redes sociais serão um futuro para a evangelização? Bom, sobre o diácono, a pergunta do diácono Pedro, sua bênção, é santista, graças a Deus hoje o Santos ganha da Ponte Preta. Bom, as lives vieram para ficar. Eu falo que elas não vão ficar, como posso dizer, totalmente. Mas grande parte delas podem continuar, né? Na verdade, muitos grupos, algumas movimentos, algumas igrejas particulares com seu movimento, a Pascom, já tinham isso, já transmitiam as lives, já realizavam as lives da Santa Missa. Talvez sim, elas possam ficar, mas não posso dizer dedicando totalmente à live. Por exemplo, hoje, de domingo, na nossa região, colocou lockdown. Então, as lives de domingo devem ser continuadas para a questão para que as pessoas possam estar participando, né, da Santa Missa. Mas já no sábado as pessoas possam estar participando presencialmente, né? A gente só não pode utilizar a live muitas vezes como ela para ser enxugar gelo, né? Às vezes a gente, nossa, mas tem 70, 80 pessoas na live, mas na Santa Missa, nos momentos de oração, está 2, 3 pessoas. O que está acontecendo? A gente tem que ver que essas lives, essas transmissões, elas são para solucionar um problema, não para criar outro, que provavelmente já está sendo criado ou já deve ter sido criado. Mas assim como as transmissões nas rádios, na televisão, também as lives possam estar continuando, mas só que o padre, o sacerdote, aquela comunidade deve ser evangelizada, eles devem aprofundar cada vez mais que a presença do fiel no momento de oração, no templo, na igreja, é muito melhor do que ficar apenas vendo uma transmissão. A transmissão é mais para as pessoas acamadas, as pessoas que não podem estar participando, né? E sobre o GR ele perguntou sobre a questão se... Eu não me recordo agora. Pera lá. Se elas são importantes para a evangelização, é algo assim. Ele perguntou se as redes sociais serão um futuro para a evangelização. Eu acho que elas não são um futuro, mas elas já são um presente. A gente pode falar que desde 2002 a igreja lançou o documento, Igreja e Internet, falando já da importância da internet, as mídias sociais pela evangelização. Eu posso citar vários blogs, vários canais, por exemplo, o pessoal do Santa Carona que eu admiro demais, o Guilherme K2, abraço, a Laísa, sua esposa, que me deram algumas dicas, falaram um pouco comigo, a tia Sanara dos Caroneiros também, que é um grupo de fãs. O padre Paulo Ricardo, o padre Gabriel Vilaverde, o padre Leonardo, acho que outro padre que tem que faz uma liturgia diária, que eu não lembro o nome dele agora, mas também tem um catequista, tem Eia Ajoelhou, minha biblioteca católica, Amor Autêntico, com o Fernando Gomes, e vários outros canais e blogs que, através da internet, através das mídias sociais, evangelizaram, né, e se tornaram algo físico para as pessoas, né?
A mensagem do evangelho foi passada de uma maneira diferente, só que teve resultado. Eles dedicaram a isso, mas só que o que levou eles a dedicar, que tivessem frutos, foi o grande testemunho na vida física, porque muitas vezes nós criamos uma máscara, falamos que nós somos evangelizadores, influências digitais, mas na vida física, na nossa vida real mesmo, nós não somos aquilo que nós pregamos nas mídias digitais. Interessante destacar também que a própria igreja tem os seus mecanismos oficiais de comunicação social. Cada diocese tem a sua página no Facebook, no Instagram, no Twitter, tem o próprio site da diocese, a própria Igreja Universal, nós católicos apostólicos romanos, quando eu me refiro à Igreja Universal, me refiro a toda a Igreja Católica Apostólica Romana, na pessoa do Sumo Pontífice, o Papa Francisco, que tem lá o Vatican News, que é o canal de notícias do Vaticano, onde ele também não publica só notícias do Vaticano, mas publica notícias de toda a Igreja, uma vez que ele, o Papa, preside a Igreja Universal na caridade. Enfim, compartilhe notícias nas redes sociais da sua diocese, da sua paróquia, do próprio Vaticano, da própria CNBB também, que tem o portal de notícias dela. Enfim, a sua realidade também faz parte da igreja, uma vez que todos nós somos membros do corpo místico de Cristo. Breno, rapidamente, a última pergunta também de um diácono, o diácono Carlos Araque, lá da Diocese de Barretos, que nos acompanha da cidade de Barretos, paróquia Santa Ana e São Joaquim. Um grande abraço ao senhor, diácono Carlos. Ele comenta: como atrair os jovens pelas redes sociais? Peço que você enxugue para nós podermos encerrar esse nosso seminário entrevista de hoje. Bom, o ideal não é apenas atrair os jovens para as redes sociais, porque eles já estão lá. Mas agora, se nós formos evangelizar os jovens pelas redes sociais, é algo simples, é algo que o jovem quer saber. O jovem, ele nasceu para ser protagonista. O jovem, ele gosta de transparência. Me fala hoje um jovem que não quer ser transparente, um jovem que não é crítico. Assim como o Papa Francisco colocou no livro Deus é Jovem, falou que o próprio Roger, seminarista, falou semana passada, que o jovem nasceu para ser protagonista. Porém, muitas vezes o jovem troca as mãos pelos pés. E o próprio Dom Henrique Soares, que faleceu recentemente, um bispo que soube unir a juventude, o protagonismo do jovem, com a experiência dos adultos, dos mais velhos, e fez com que a evangelização fosse passada. A quantidade enorme de católicos transmitindo a sua mensagem. Como que foi? Através de como? Através do que ele fez? Muito simples. Ele falou a verdade ao jovem. Aquilo que realmente a igreja pensa. Não é o que eu acho, o que eu penso, mas o que realmente o evangelho quer dizer, o que a igreja pensa sobre isso, o que a igreja fala. Algo que muitas vezes é uma mentira, uma falsidade, que muitos, infelizmente, por falta de presença do clero ou por falta de formação das pessoas, que pregam coisas que não é o que a igreja prega. E o jovem gosta da verdade. Só que muitas vezes o jovem, quando vai falar sobre a verdade, acaba errando, acaba tropeçando nos próprios pés. E para que a evangelização nas mídias sociais e para que atraia realmente os jovens, a gente deve unir, como o Dom Henrique Soares fez, que eu acho muito bonito. Pega as ideias dos jovens, pega as ideias dos mais velhos, a experiência que eles tiveram, e casam tudo, e que realmente a evangelização nas mídias sociais, a evangelização nos jovens, vão ser de uma maneira diferente. O evangelho que os antigos que nos evangelizaram, será evangelizado de uma maneira totalmente diferente, que eles nunca pensaram. E é um desabafo que eu faço a você, padre, a você, bispo, a você, coordenador de CPP, da sua paróquia. Se você tem um jovem na sua comunidade, não pense que ele fica o dia inteiro no computador apenas jogando. Não, mas às vezes ele sabe fazer um flyer, sabe fazer um banner, sabe fazer um vídeo para a sua quermesse, um vídeo chamando para o encontro. Convide esse jovem, dê oportunidade a ele, direcione ele sabe caminhar, mas ajude ele a caminhar. Não tenha medo de você, padre, você, bispo, você, coordenador, perder o seu cargo, porque a igreja não é um emprego, não é um cabide para você, mas a igreja é um lugar que o evangelho deve ser transmitido. Então, eu apostaria a minha alma, a minha salvação, a minha vocação na juventude. Eu tenho certeza que os jovens são grandes evangelizadores, missionários no mundo digital. Como diria Papa Francisco, a igreja tem um rosto, e esse rosto é lindo, pois esse rosto é jovem. Amém, Breno. Nós sabemos que esse tema de redes sociais, de comunicação,
justamente a própria comunicação que foi tratada com o seminarista e jornalista Paulo Castro na semana retrasada aqui, são temas que dariam mais programas, né? Sim. Mas nosso tempo é reduzido, mas agradecemos carinhosamente a sua presença, os seus esclarecimentos, e digo mais uma vez a você, utilizem os mecanismos oficiais da sua igreja diocesana, da sua comunidade paroquial e comunitária, e também da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, através do Vatican News. Não deixe de divulgar. Se você quer transformar o seu espaço virtual, a sua conta virtual, em um espaço de evangelização, utilize os meios de evangelizações sociais oficiais da nossa igreja que nós temos, e aí sim nós estaremos sendo instrumentos de evangelização. Breno, antes de encerrar o nosso programa, nós temos alguns recados mantendo a tradição aí do nosso seminário entrevista. O primeiro recadinho para você é de um casal de amigos. O nosso diretor aqui vai trazer para você, para que você possa acompanhar através da tela e do áudio, esse nosso primeiro casal de amigos que vai deixar um recado para você. Acompanhe você também aí de casa. Olá, Breno, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Estamos aqui para falar sobre a nossa amizade. E para nós é uma alegria muito grande poder ser seu amigo e tê-lo como nosso amigo. Essa amizade que foi construída em Deus, dentro do grupo de oração. E saiba que você é uma pessoa muito especial para a gente. Nós te amamos e rezamos todos os dias para que os planos de Deus aconteçam na sua vida. Deus abençoe. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua amizade, por você fazer parte da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E estamos aqui rezando sempre por você. Que Deus abençoe muito a sua vida. E como diz Santa Catarina de Sena, a amizade cuja fonte é Deus nunca se esgota. Então que a graça de Deus possa nos unir a cada dia mais. E tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe. Breno, quer comentar desse primeiro casal de amigos seu? Bom, é uma bênção de Deus, porque se não fosse o Renan e a Vanessa, eu acho que hoje eu nem estaria aqui, né? Eu estaria lá talvez uma outra vocação, né? Eu estaria na comunidade Evangelho Vivo, Palavra Viva, lá em Minas. E o Renan e a Vanessa foram pessoas que me direcionaram na fé, né? Tenho eles como um pai, como uma mãe, né? O Renan, às vezes, é meu patrão, que nas férias eu trabalho para ele, né? Mas a Vanessa até parece gente boa falando assim, mas são pessoas gente boas, tenho certeza que serão uma grande família, né? Assim por diante. Amém. Nós temos mais um recadinho para você, dessa vez um recado único, uma pessoa só, mas é de um amigo de infância seu. Olá, então, o que falar do Breno? Eu sou amigo do Breno desde criança e o Breno sempre foi aquele cara, gente boa, cara. Sempre foi um cara alto astral, que quis as pessoas ao lado dele bem. E sabemos que agora ele está caminhando cada vez mais junto à palavra de Deus, aprendendo. Graças a Deus ele está desenvolvendo tudo no seminário e logo logo ele vai estar pregando a palavra. Então, quero dizer assim, Breno, que você siga seu caminho, que Deus abençoe você sempre, que todos os seus objetivos e sonhos se cumpram pelo propósito de Deus, primeiramente. E você é um cara gente boa demais, desejo tudo de bom para você e para tudo que vem acontecendo na sua vida. Que você seja essa pessoa sempre humilde e de coração aberto, querendo as pessoas bem, que você é. É isso aí, irmão. Abraço. Bom, o GR a gente se conheceu desde na escola, né, amigo de infância. É engraçado que o GR não é católico, o GR que é de outra denominação religiosa, mas todo ano, no mês de julho, assim, que era para ser, hoje a gente está preso aqui, a gente se reúne, os amigos de infância, eu, o GR, o Wendel, o Rafael, o Emanuel, o Maicon e mais alguns outros, né, que hoje estão em outro estado. A gente se reúne para conversar, né? É interessante que cada um tem a sua denominação religiosa, mas somos amigos, né? Isso que nos torna
pessoas cada vez que nós nos amamos cada vez mais, né? Tenho uma admiração muito grande pelo Jerry, hoje é um pai, hoje é casado, né? Tomara a Deus que seja um pai de família, estou esperando aí. Mas muito obrigado, Jerry, pelo carinho. Nós temos mais um, dessa vez, de uma pessoa também especial na sua vida, que mandou com muito carinho esse depoimento para você. Acompanhe aí de casa. Breno, parabéns por você ser entrevistado hoje nesse programa Seminário Entrevista. Você é uma pessoa muito boa, muito carismática, você é inteligente. A nossa comunidade de Votuporanga, Santa Luzia, agradece e te acolhe sempre bem, como você teve essa experiência nesse período da pandemia aqui conosco, como você se entrosou muito bem com as pastorais e também com os movimentos. Você é muito inteligente, muito dedicado. Que você tenha bastante fé e que você não desanime na tua caminhada e na tua vocação, apesar de todas as dificuldades que você possa encontrar no caminho. Sempre coloque Deus, Jesus Cristo e Nossa Senhora como meta da tua vocação. Amém. Obrigado. Um abraço. Padre Gilmar. Acho que o Padre Gilmar, ele, no começo, quando eu fui falar para ele, padre, eu quero ser padre, né? O susto que ele teve, eu não sei se era porque o modo que eu vivia, né? Mas ele me acolheu com grande carinho, me ajuda bastante, né? Nesse tempo de pandemia, o Padre Gilmar, ele é do grau de risco, né? Então ele pediu para que eu ajudasse a paróquia, né? Nas movimentações das mídias sociais, me deu carta branca e louvado seja Deus que tudo deu certo. Eu agradeço o carinho pelo Padre Gilmar, por confiar em mim, confiar no que Deus pode fazer através de mim. Nós temos mais um. Você pode acompanhar aí também de casa esse nosso depoimento. Oi, gente, eu sou a Breno, irmã do Breno. Eu sou a Kênia, a mãe do Breno. Hoje vamos falar o quanto ele é importante em nossa vida. Bom, o Breno é uma pessoa muito especial pra mim, porque ele é meu irmão mais velho, ele tá sempre me ajudando, sempre me dando conselhos, sempre conversando comigo, mesmo que a gente estando um pouco longe. Eu amo muito ele, mesmo ele me puxando minha orelha, né? O Breno é um filho especial, muita gente fala que é sorte ou é destino, mas é uma bênção que Deus me deu. O Breno é um exemplo a ser seguido, é um filho muito especial, que a gente sente muita falta dele estando longe, mas a gente ora por ele todas as noites e a gente ama ele. Breno, nós te amamos. Beijos. E aí, Breno, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mandar um abraço para você, dizer que você é muito importante para nós, que nós temos muito orgulho de você e que, mais do que tudo, a gente está esperando a sua visita aqui no estado, né? Você que nunca veio para cá, para conhecer a Vanessa, e também faz tempo que a gente não se vê. E é isso, continue firme na sua luta aí, que você continue sendo guiado por Deus e olhando por todos nós aí. Então é isso, cunhado, que Deus te abençoe e que você continue perseverante. Um beijo, amamos você. Mensagem da sua família, Breno. Bom, eu fiquei muito feliz, né? Meu pai não pôde estar gravando um vídeo, ele está com suspeita da Covid-19, né? Mas minha mãe, né? Que a mulher que me trouxe ao mundo, que no começo não gostou muito da vocação, né? Falou que nasceu para ser mãe de padre e hoje briga, né? Por eu estar muito na igreja, mas tenho certeza que no fundo ela gosta muito, né? Tem essa não esse privilégio, né? Mas de quem doa um filho para a igreja, certamente Cristo está lá, né? Tem minha irmã, que às vezes brigo com ela pelo modo que ela posta as fotos, também principalmente porque muitos meus amigos aproveitou que agora eu estou aqui e fica dando em cima da minha irmã. Eu não posso brigar com os caras, né? Mas fazer o quê? Minha irmã é gente boa demais, né? Está trabalhando agora, agradeço demais a Brenda. E meu irmão, né? Meu irmão eu vi ele 2 vezes só na minha vida, né? Há 10 anos atrás, depois há 7 anos atrás, quando eu tinha 15, depois quando eu tinha 19 anos. E o Luan tem uma grande honra de ser meu irmão, né? Foi o primeiro filho do meu pai. E eu converso com ele direto, né? Principalmente agora, né? Ele começou a participar mais da igreja.
E a minha cunhada, graças a Deus, é um anjo na vida dele, tá pegando no pé dele para ele rezar o terço diariamente. A gente tá marcando um dia para rezar juntos. Ela se formou esses dias em zootecnia, ele tá se formando, tá terminando a 3ª faculdade. Eu acho que Deus, mesmo não tendo a possibilidade ainda de ter toda a minha família reunida, né? Mas eu tenho certeza que um dia eu vou ter essa honra, essa chance. Talvez quem seja esse próximo dia seja no dia da minha, se tudo der certo, na minha ordenação diaconal ou presbiterial, eu tenha toda a minha família reunida, eu posso olhar para o próprio Cristo na Eucaristia e agradecer a Ele por ter me dado este momento. Bom, o Breno disse que o pai não mandou nada, mas nós estamos ao vivo com o pai dele aqui por telefone, o seu Adalto. Seu Adalto, boa noite. O Breno está aqui à disposição do senhor. Deixa um recadinho para ele aqui. Tá bom. Tá pegando lá? Pai, pode falar, sua bênção. Meu filho Breno, com muita saudade de você, filho. Eu te amo, você sabe, né? Eu queria dizer que, puxa vida, você é um filho maravilhoso. Você é uma pessoa que não tem explicação para falar o filho que você é. Tão bom, tão generoso, tão educado, tão amoroso igual você é. Você é algo assim inexplicável, que você sabe de tudo que aconteceu na nossa vida, né? Você foi um escudo pra mim, assim. Tipo, você me carregou no colo nas horas difíceis, nas horas de dor. Você me deu carinho, me deu amor, me deu aquela fortaleza que eu precisava para sobreviver. Você confiou em mim. Eu te demonstrei toda a segurança que precisava. Você foi algo assim inexplicável, assim, que é difícil assim, que falar de você. Você é um filho maravilhoso, carinhoso, um filho exemplo assim, que sabe que todo pai queria ter. Você tem um carinho, sabe, meu. Você, a Brenda e o Luan, ambos três diferentes. Mas você, nas horas difíceis, você esteve mais perto de mim. Ele junto comigo, sabe, quando as coisas aconteceram tudo errado, a gente ficou de favor para casa do teu tio e eu digo que as coisas um dia ia mudar, entendeu? A gente ia vencer, e você disse que a tempestade ia passar. E passamos, filho, passamos várias dificuldades, muito sofrimento, mas nunca, eu muitas vezes pensei em desistir, na verdade. Mas você com teu amor, com a tua fé e teu jeito, você conseguiu ajudar a superar as dificuldades nas coisas da vida. Amém, pai. Eu te amo bastante, acho que o senhor sabe disso, né? Depois a gente vai estar se falando, né? Deixa eu só agradecer o seu Adalto aqui. Ô, seu Adalto, muito obrigado pela participação do senhor, viu? Ao vivo aqui conosco por telefone. Depois o Breno liga para o senhor para falar mais um pouquinho com o senhor, viu? Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado por receber a nossa equipe aqui de produção da Seminário Entrevista com muito carinho. E pode ter certeza que nós estaremos rezando pela saúde do senhor. Se Deus quiser, o senhor não estará com Covid-19 não, tá bom? Pela intercessão da Virgem Maria, nós estamos rezando aqui pelo senhor. Forte abraço. Bom, acho que falar do meu pai teve um irmão que participou no seminário, né, estudou junto com o meu reitor, né, meu tio Donizete, e meu pai tem um primo meu na família que é padre, né, e quando eu disse pro meu pai, na verdade quem disse foi a Vanessa, né, porque ela não sabe segurar a língua, né, falo isso para ela até hoje, disse pro meu pai que eu ia para os encontros vocacionais, sendo que eu estava guardando em segredo, né, e meu pai é uma das pessoas que é a pessoa que eu posso dizer que até mesmo mais do que os padres que me conhecem, até mesmo mais que o próprio bispo, né? Meu pai é a pessoa que mais me incentiva na minha vocação, né? Mais que ele confia, né? É a pessoa que tinha tudo para falar que não acreditava, mas ao contrário, realmente
acredita nesse chamado que Deus tem para mim, e eu louvo a Deus pelo pai que eu tenho, pela família que eu tenho, pela minha mãe, pelos meus irmãos e por todos os meus amigos. Breno, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, por se preparar. Todos os entrevistados que passam aqui no Seminário Entrevista se preparam um roteiro, respondem as perguntas. Então, muito obrigado a cada um dos seminaristas que participaram conosco aqui desse Seminário Entrevista. Nós somos no 6º Seminário Entrevista, já indo para o 2º mês consecutivo, todas as quartas-feiras. E eu vou pedir para que o Breno, então, possa se retirar da nossa cena aqui, para nós recebermos agora, nessa noite de hoje, nesse dia 29 de julho de 2020, eu me despeço do Seminário Entrevista, da apresentação do Seminário Entrevista. Eu que fiquei por 2 meses aqui rodando, trocando a apresentação com o seminarista Anselmo, da Diocese de Votuporanga. Mas agora eu vou para a direção do programa, vou ficar por trás das câmeras, preparando todo o conteúdo que você vai receber em casa. Então, agradeço também ao Edson, ao Anselmo, a todos os meninos que nos ajudaram aqui durante esses 2 meses no Seminário Entrevista. Mas tenho aqui comigo o seminarista Paulo Castro, que vai me substituir, então, na apresentação desse programa. Paulo, boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Mateus, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha pela rede social do Seminário Diocesano. Paulo, você, então, que a partir de semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, vai comandar o Seminário Entrevista. Vem novidades por aí, não é verdade? Com certeza, está imperdível o nosso programa a partir do mês que vem. Mateus, agosto para a Igreja no Brasil, todos nós sabemos, é mês vocacional. E nós dedicaremos o Seminário Entrevista às vocações. Então, a cada semana nós teremos aqui um entrevistado para falar sobre vocação, sob uma perspectiva diferente. Então, posso falar quem é o convidado da semana que vem? Claro, manda brasa. Então vamos lá. Semana que vem o nosso primeiro convidado é o nosso reitor aqui do Seminário Diocesano, o Padre Leonel Brabo. O Padre Leonel vai falar um pouquinho sobre a vocação dele e também sobre o valor, a importância da vocação na vida e na missão da igreja. Então está imperdível, ninguém pode perder, viu? Paulo, e como que vai funcionar a dinâmica desse programa? Um entrevistado, 2, como é que foi preparada essa questão? Olha, para a semana que vem, Padre Leonel, reitor, muita experiência, 25 anos de padre já recém-completados, então ele vai vir sozinho. A partir da semana seguinte, nós teremos 2 seminaristas aqui para falar sobre vocação. Tem um encontro também que vai ter só um outro convidado único também, não vou adiantar agora também, mas nós teremos 2 seminaristas convidados para falar um pouco sobre a vocação. Então, só lembrando que o Seminário Diocesano aqui, Sagrado Coração de Jesus, de São José do Rio Preto, ele acolhe seminaristas das dioceses de São José do Rio Preto, Barretos e Votuporanga. Então, todos esses estudam e moram aqui. Alguns foram selecionados para vir aqui dar o seu testemunho vocacional e falar sobre a vocação, sobre um ponto de vista diferente cada semana. Vale ressaltar, Paulo, que todos os outros seminaristas foram convidados também para participar do Seminário Entrevista. Claro, cada um tem a sua competência, trabalha numa certa área que tem maior afinidade, mas o importante é que nós trazemos todos eles no coração, não é verdade? Com certeza, sempre, Mateus, isso é importantíssimo. Cada seminarista que for convidado para estar aqui está representando todos os outros seminaristas do nosso seminário. E eles carregam consigo um pouquinho da história, do testemunho, dos valores de cada um. Paulo, então, mais uma vez, obrigado, boa sorte, bom trabalho. Nós vamos se ver por aqui, estarei na técnica aqui. Então, nós se vemos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui pela página do Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus, em São José do Rio Preto. Mais uma vez, Deus abençoe e uma boa noite a todos.